E aí, pessoal da segunda série, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Thales, espero que estejam todos bem, que estejam estudando, revisando o conteúdo da matéria, fazendo todos os exercícios, acompanhando as videoaulas que têm sido colocadas no canal e também as aulas ao vivo que têm sido feitas. Pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai tratar a respeito do módulo 5. O assunto é falar sobre campo elétrico uniforme, tá? Lembrando a você, todas as vezes que a gente fala sobre campo elétrico, nós estamos nos referindo a uma região. Lembra disso? A gente falou disso no módulo 4, tá? O campo elétrico uniforme ele vai ser uma região onde atua uma força de origem elétrica, tá? E esse campo elétrico será uniforme, ou seja, todos os pontos dele terão o mesmo valor, beleza? Tudo aquilo que é uniforme é que é constante, é que não se altera, é que não muda, é que apresenta o mesmo valor, mesmo que haja o passar do tempo. Então, para a gente falar sobre campo elétrico uniforme, uma coisa que a gente tem que revisar é a questão do que a gente chama de linhas de força de um campo elétrico. Como que as linhas de força elas funcionam? Bom, se nós temos aqui dois exemplos, tá? O primeiro exemplo, eu tenho uma carga negativa, uma carga positiva, tá bom? Então, qual é a ideia da linha de força? Da carga positiva, as linhas de força saem em todas as direções do espaço e na carga negativa, elas chegam. Só que eu quero que você repare uma coisa. Consegue perceber que dessa carga positiva saem muitas linhas de força e nessa carga negativa chegam poucas? Isso, gente, é uma maneira de representar o que a gente chama de densidade das linhas de força. A densidade é alta quando a carga tem um valor elevado e a densidade é baixa quando a carga tem um valor bem pequeno. Então, isso daqui, gente, representa a nossa ideia de que essa carga positiva é em módulo maior do que essa carga negativa. Por outro lado, quando a gente olha para esse outro desenho daqui, vocês vão reparar que as formas representadas pela parte positiva e negativa são em mesmas quantidades. Ou seja, através desse desenho a gente pode chegar a uma constatação que essa carga positiva e essa negativa, bom, a mesma quantidade que sai daqui, chega aqui. Então a densidade de linhas de força é uniforme, é igual para as duas. Então provavelmente essa carga positiva e essa negativa têm o mesmo módulo, têm o mesmo valor numérico. Beleza, gente? Bom, isso daí, as linhas de força elas servem para demonstrar a orientação do campo em um determinado local do espaço. E aí, com isso, com as linhas de força em dia, a gente pode falar a respeito do que nós chamamos de vetor campo elétrico. Como o vetor campo elétrico ele pode ser calculado? Através das duas equações de campo elétrico que a gente viu no módulo passado, tá? Posso calcular o módulo do vetor campo elétrico através de E igual a F sobre Q, ou E igual a K vezes Qzão sobre D ao quadrado, tá legal? Só que o que a gente precisa saber aqui é a respeito do desenho e do funcionamento do vetor campo elétrico para um determinado corpo, tá bom? O que a gente tem que saber? As linhas de força elas sempre vão mostrar a orientação do vetor campo elétrico. Só que esse vetor campo elétrico ele depende da posição que ele vai se encontrar na linha de força. Como assim? É que todo vetor ele é tangente a uma curva. Então, se eu quisesse fazer o vetor, por exemplo, aqui em cima, ele iria apontar para cá, seguindo a orientação da linha de força. Se eu quisesse fazer outro aqui, ele apontaria para cima. Se quisesse fazer outro aqui, ele apontaria para baixo. Então, repare, os tamanhos dos vetores são diferentes e o valor numérico de cada um deles também será. Então aqui eu desenhei 3 vetores, estou representando como E1, E2 e aqui por último E3. Então nós temos 3 vetores diferentes com 3 orientações diferentes. Então, nesse caso daqui, cada vetor campo elétrico é orientado para um lugar, cada um aponta para um lugar. Se são 3 vetores, cada um com uma direção e um sentido, eu posso dizer que eles representam um campo elétrico uniforme? Não, eu não posso. Aqui cada um vai ter um valor diferente, apesar dessa configuração ser o que nós chamamos de dipolo elétrico. É quando nós temos uma carga positiva e uma carga negativa de mesma magnitude.
aparente valor numérico igual. Tá legal? Bom, o que vai acontecer quando nós falarmos sobre a questão do campo elétrico uniforme? O que vai ser o campo elétrico uniforme, gente? Existem algumas maneiras de trabalhar isso, tá? Campo elétrico uniforme a gente pode abreviar como CEU, são as iniciais, tá legal? CEU, campo elétrico uniforme, tá bom? E normalmente a gente consegue estabelecer um campo elétrico uniforme quando eu tenho duas placas eletrizadas, uma positivamente e a outra eletrizada negativamente. Bom, o que vai acontecer aqui? Como essas placas são paralelas, é como se a gente viesse aqui no desenho desse dipolo e desse um super zoom nessa região daqui, ó, do meio das cargas. Quando a gente faz isso, as linhas de força elas são praticamente paralelas. Então, todos os locais que nós desenharmos aqui um vetor campo elétrico, ele vai ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Lembrando que as linhas de força sempre apontam da placa positiva para a placa negativa, o que nos dá uma facilidade e uma praticidade para a maneira de lidar com as questões. Por quê? Se eu olho para essa simplificação de um campo elétrico, ele não tem orientação, ele não tem marcação de placa, ele não tem absolutamente nada. Mas se por algum acaso o enunciado te passasse esse campo elétrico orientado dessa maneira daqui, ó, orientado de cima para baixo. Bom, nós sabemos que as linhas de força sempre apontam do positivo para o negativo. Se elas sempre apontam do positivo para o negativo, o que nós podemos afirmar? Que essa placa de cima será a placa carregada positivamente e a placa de baixo será carregada negativamente. Ah, entendi, professor. Então toda essa região aqui, ela sempre vai ter o mesmo valor e nunca pode ser diferente? Esse que é o significado de uniforme, tá? Só para não dizer que isso é perfeito, normalmente quando você está muito próximo da extremidade da placa, o campo elétrico ele começa a se movimentar, ele começa a se representar aqui por alguns valores um pouco diferentes, tá bom? Então isso daqui começa a mudar um pouco bem nas extremidades, mas a gente vai focar no meio do campo elétrico, tá bom? Daí nos faz pensar uma coisa. O que aconteceria se nós jogássemos nessa região de campo elétrico, se eu pegasse uma partícula neutra e lançasse desde esse ponto para frente dentro do campo elétrico? O que aconteceria? Bom, se essa partícula fosse neutra, ela não é carregada, ela não experimenta ação de forças, então ela atravessaria o campo elétrico, toda a região do campo elétrico uniforme, sem sofrer alteração de sua trajetória. Agora, isso seria para um corpo neutro, tá? Carga resultante nula. Agora, o que iria acontecer, lembrando aqui o campo elétrico está orientado, tá? O campo elétrico uniforme orientado para baixo, tá bom? O que aconteceria se ao invés de colocar uma carga neutra, nós colocássemos uma carga positiva? Bom, uma carga positiva naturalmente seguiria uma trajetória que iria deslocá-la em direção à placa negativa. E se fosse uma carga negativa? Bom, aí o caminho seria o contrário, ela seria deslocada em relação à placa positiva. Então, uma carguinha positiva iria descer, uma carguinha negativa iria subir. Beleza? Então lembra disso, a carga positiva, o mais Qzinho lançado ali dentro, ele sempre vai ter a orientação sujeita à orientação do campo. Então, você lança o mais Qzinho aqui dentro. Se o campo está orientado para baixo, bom, ele vai ser orientado também para baixo. Ok. E se você lançar o menos Qzinho? Bom, a trajetória dele sempre vai ser contrária à trajetória do campo. O que isso significa? O campo apontando para baixo significa então que a carga negativa vai sofrer a movimentação para cima. Por quê? Porque vai estar sujeito a uma força de atração pela placa superior e uma força de repulsão pela placa inferior. Exatamente o contrário do que acontece com a carga positiva.
Tá legal, gente? Isso daí é o principal que a gente tem que trabalhar agora sobre a questão do vetor campo elétrico. Mas, reparem uma coisa. Nós falamos que aqui eu tenho a atuação de uma força que desloca uma partícula. Isso é muito importante para a gente. Força deslocando partícula, bom, você trabalha com isso daí na parte de Física 1, né? Bom, qual o nome que a gente dá para quando uma força tem a capacidade de gerar um deslocamento em outro corpo? Então, criaturinha, se você disse trabalho, você acertou. Quando uma determinada força tem a capacidade de movimentar um objeto e arrastá-lo e levá-lo e carregá-lo através de uma região, nós dizemos que essa força ela realiza trabalho, beleza? Ela tem a capacidade de acumular energia naquele local. Então, quando eu falo sobre o trabalho da força elétrica em um campo elétrico uniforme, eu me refiro à capacidade da força elétrica movimentar uma carga no interior de um campo elétrico uniforme. Como assim? Se eu soltar aqui nessa região de campo elétrico uma determinada carga positiva, o que nós dissemos? O campo elétrico aponta, nesse caso, da esquerda para a direita. Então, a força que vai surgir sobre essa carga positiva também vai ser da esquerda para a direita. Ele vai ser repelido pela placa positiva e atraído pela placa negativa. Tá legal? Vai ser repelido por um lado e atraído pelo outro. Beleza? Então ele vai sair desse primeiro ponto A e vai se deslocar na direção de um determinado ponto B. Ok? Ele vai seguir esse caminho aqui. Bom, se você parar para pensar um pouco, você vai lembrar que lá da Física 1, o trabalho ele é calculado como força vezes distância, de maneira mais básica, tá? Então, se eu pego trabalho igual a força vezes distância, é só pensar, como eu posso calcular a força elétrica em uma região de campo? Bom, eu sei que o campo é calculado como força sobre carga. Então, pega essa carga daqui, passa para cá multiplicando. Quando você passar para cá multiplicando, você vai encontrar que força é igual a carga vezes o campo. Opa, peraí, aqui você tem força, aqui também. Substitui esse cara aqui. Então, nós podemos dizer que o trabalho da força elétrica é calculado como carga multiplicada pelo campo, multiplicada pela distância até onde o seu objeto vai percorrer no interior da região de campo. Tá legal? O que é muito importante você saber, o que você não pode se esquecer quando nós falamos a respeito desse assunto, tá bom? Quando nós falamos sobre distâncias no sistema internacional, elas são medidas em metro, tá? Então, distância tem que ser medida em metro. O campo elétrico, ele é medido no sistema internacional em uma unidade conhecida como Newton por Coulomb, tá? É só você lembrar aqui dessa fórmula, tá? Força medida em Newton, carga medida em Coulomb. E a carga, ela é medida em Coulomb no sistema internacional, tá bom? Então essas são as unidades das nossas parcelas. Legal? Cada um dos integrantes dessa nossa fórmula. Consequentemente, o trabalho da força elétrica é uma forma de trabalho, todas as unidades estão no SI, então ele também será medido de acordo com o SI. A unidade do SI para trabalho é o Joule, beleza? Que é o J maiúsculo, tudo bem? Na parte de Física 1, normalmente trabalho é chamado de W, você pode manter ele aqui como W, como tal, que é essa letra grega aqui, esse T enfeitado, tudo bem? Não tem problema algum, não vai alterar em nada, tá? Uma coisa que eu gostaria de tratar com vocês, algo que foi falado também no vídeo do módulo 5 de Física 2, aqui a gente vai falar de Física 1 também, algo que é muito importante para a gente, tá? Cuidado, esse D é de deslocamento. O deslocamento ele tem a ver com o local de onde você sai e para onde você vai. É uma linha reta. Quando a gente mede essa distância, a gente sempre vai medir dessa maneira, ó. Aqui paralelo com as linhas de força. Ou seja, se ao invés de querer levar a carga do ponto A para um ponto C, que se encontra aqui nessa posição, repara que o ponto C está na mesma direção do ponto B. Tá vendo? Então, por ele estar na mesma direção, a ideia é, eu estou arrastando do ponto A
para essa direção toda. Então a distância de A até o ponto B é a mesma que a distância de A até C. A gente está medindo isso apenas em uma dimensão. É só nesse eixo daqui. Eu não preciso fazer essa distância aqui na horizontal, ok? Perdão, na diagonal. Eu faço aqui somente na horizontal para encontrar o valor dessa distância. Tá legal? Então, vou virar a folha aqui e vou trabalhar com vocês um exemplo para a gente lidar com isso tudo. Estamos aqui com o nosso exemplo, tá legal? É questão da PUC de Minas, show? O enunciado fala assim pra gente: a figura representa as linhas de força de um campo elétrico uniforme, tá? Então, linhas de força, o que você tem que lembrar sobre esses caras? Eles sempre apontam do positivo para o negativo. De um campo elétrico uniforme, então o valor do campo é o mesmo para todos os pontos. Onde são marcados quatro pontos A, B, C e D. Ok, não tem nada nesses pontos a princípio, tá? Só tem aqui A, B, C e D, tá legal? Bom, considere o trabalho realizado para levar uma partícula carregada positivamente. Então, eu estou falando de uma carga positiva, tá? Vai sair de A e vai para B, percorrendo 1, 2 e 3, 3 caminhos diferentes. O primeiro caminho, de acordo com o enunciado, é sair de A, ir para D e depois ir para B. Então, o primeiro caminho ele faria isso daqui, ó. Ele teria uma trajetória de 30 mais 40, ele faria uma trajetória aí de 70 centímetros, tá? Admitindo que isso daqui seja um ângulo reto, pá, que é o que parece, né? Então, 30, 40, 70 centímetros. A segunda trajetória seria indo de A diretamente para B. Então, de A diretamente para B, ele faria isso daqui. Ele seguiria uma trajetória que seria a hipotenusa do teu triângulo retângulo, né? Pelo pitagórico egípcio, você sabe que isso daqui daria 50 centímetros. E a última trajetória seria ACB, que é a mesma que ADB, né? ACB seria 40, depois 30 daria 70 do mesmo jeito. Aí o enunciado fala qual a relação entre os trabalhos. Vamos lá, gente. Primeiro detalhe, para a gente calcular o trabalho de uma carga elétrica em um campo elétrico uniforme, a gente usa a relação trabalho igual a carga vezes campo vezes distância. A carga é positiva e ela vai se mover no sentido do campo, então o trabalho é positivo, lembrando, trabalho, né, ele pode ser motor ou resistente. Quando vai no sentido do campo, motor. Quando vai contra, resistente. Aqui o trabalho é motor, então sei que em todos os casos é positivo. Por quê? Porque a carga é igual. O campo elétrico. Bom, o campo elétrico é uniforme, então tanto para 1, quanto para 2, quanto para 3, independente do caminho seguido, o campo elétrico vai ser igual para todos os casos, tá? E o último detalhe, o último ponto que a gente tem que pensar aqui é o D. O D é de quê, gente? O D é de deslocamento. Deslocamento é o nosso ΔS, não é isso? E como que a gente mede esse deslocamento dentro de um campo elétrico uniforme? Então, gente, eu falei com vocês na hora da explicação e agora eu torno a repetir. Aqui dentro, o que interessa não é a trajetória, o que interessa é o deslocamento. Então, o que eu vou fazer? Em qualquer caso, a ideia é sair de A e ir para B. Então, olha só, eu vou traçar aqui uma linha perpendicular ao campo elétrico, onde se encontra o ponto A. Tá aqui, beleza? Não sei se está dando para ver tão bem aqui. Tem uma linha em vermelha, aqui em vermelho, tá? Da direção do ponto A perpendicular ao campo, tá bom? E eu quero ir para o ponto B, e eu vou traçar no ponto B também uma linha perpendicular aqui ao campo, tá? Na direção do ponto B, beleza? Aqui as duas linhas em vermelho, tá bom? Quando eu saio de qualquer ponto dessa linha para qualquer ponto dessa linha, independente da trajetória ser reta, um pouco inclinada, muito inclinada para a direção oposta, a ideia é que essa linha onde está o ponto A e essa linha onde está o ponto B distam entre si 40 centímetros. Então, se eu fosse fazer um cálculo, o valor de D aqui nessa questão deveria ser quanto? 40 centímetros. A gente sabe, né, que no sistema internacional eu teria que dividir isso daqui por 100, então eu teria, na verdade, né, no uso da conta, 0,4 metros, ou se você quiser, você poderia colocar na notação científica também, né, não teria problema, seria o mesmo procedimento. A ideia é, independente da trajetória ser 1
2 ou 3, o deslocamento é 0,4 para todos os casos. Então, se a carga é igual em todos os casos, o campo é igual em todos os casos e a distância também é igual em todos os casos, significa dizer que o primeiro trabalho é igual ao segundo trabalho, que é igual ao terceiro trabalho. Conclusão, temos como alternativa correta a letra D. Tá legal? Segundo exemplo, uma carga de prova positiva realiza um trabalho de 2 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Gente, olha só. Quando você estiver fazendo uma questão, o livro, a prova, a lista de exercícios que você estiver fazendo, aquilo dali é seu. Então, pega uma caneta, pega um lápis e marca o enunciado, os dados importantes. Marca o que pode fazer sentido para vocês. Muitas vezes os alunos reclamam, eles têm vários problemas a respeito de não o desenvolver do enunciado, mas o entendimento do enunciado. Muitas vezes o aluno tem problema na interpretação do texto. Então, marca aquilo que é importante. Ó. Carga de prova, a gente representa como o Qzinho. A carga de prova é positiva. Então, nesse caso, eu tenho mais Qzinho, tá? Realiza um trabalho. Se ela realiza, é porque o trabalho é positivo. Ou seja, esse objeto está se movimentando a favor da direção do campo elétrico, tá? E o valor desse trabalho é 2 vezes 10 a menos 5. Em uma região de campo elétrico uniforme, CAU. De intensidade, gente, é a mesma coisa que módulo, é o valor numérico do campo, tá? 5 vezes 10 a 3, ó, cuidado, aqui, ó, Newton por Coulomb, isso é a unidade de campo elétrico. Na dúvida de qual é a grandeza que você está lidando, olha para a unidade dela. Joule é a unidade de trabalho, então eu sei que o trabalho vale 2 vezes 10 a menos 5 joules. Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico, então eu sei que o campo elétrico vale 5 vezes 10 elevado a 3. Ao longo de um deslocamento, é o nosso D, de 5 centímetros. Opa, show de bola, só que eu não trabalho com distância em centímetro, eu tenho que passar esse cara para metro, eu posso chamá-lo de 0,05 metros ou 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Beleza? Eu, particularmente, vou trabalhar com esse daqui, vou trabalhar com a notação científica, porque todos os nossos valores estão em notação científica, tá bom? Então, vou manter assim. Então, na letra A, qual o valor da carga? Qual carga? Da carga de prova positiva. Qual o valor de Qzinho? Na letra B, qual a intensidade da força a qual a carga foi submetida? Qual o valor de F? Porque dentro de uma região de campo elétrico, uma carga é submetida a uma força. Quero saber qual o valor dessa força. Tá legal? Então, antes de mais nada, eu vou começar aqui escrevendo em azul quais são os dados que a gente tem desde o início do problema, tá? A primeira coisa que foi dada para a gente foi o valor do trabalho, que vale 2 vezes 10 elevado a menos 5 joules, ok? Depois foi dado para a gente o valor da intensidade do campo elétrico. O nosso campo elétrico ele vale 5 vezes 10 elevado a 3 newtons por Coulomb. E depois eu tenho o valor da distância por onde ele foi arrastado. A distância vale 5 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Isso daqui é sempre muito bom antes da gente começar a escrever uma questão. Tá? Por quê? Isso me ajuda com qual fórmula eu vou usar. Repara, eu tenho 3 valores e eu quero um quarto, é a carga. Eu tenho uma fórmula de 4 variáveis, onde uma delas é a carga e as outras 3 são essas daqui. Para fazer a letra A, eu posso começar dizendo que trabalho é igual a carga vezes campo vezes distância. CAD, trabalho é igual a CAD. Carga, campo, distância. Coulomb, Newton por Coulomb, metro e joule. Tenho todos esses caras? Tenho. O que eu vou fazer? Substituir. 2 vezes 10 a menos 5 é igual ao que eu quero. 5 vezes 10 a 3. 5 vezes 10 a menos 2. Ok? Bom, repito esse. 2 vezes 10 a menos 5 é igual a Q vezes multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 5
vezes 5, 25 vezes 10 elevado a potências de mesma base. Repito a base, soma os expoentes. 3 menos 2 vai dar 1. Beleza? 25 vezes 10 elevado a 1. Ok? Mais 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, nós vamos pegar esses caras que estão aqui multiplicando e passar para o outro lado dividindo, tá bom? Então, vou ficar com Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 5, que é o que já tinha do lado de lá, dividido por 25 vezes 10 elevado a 1. Minha dica para você, o que você vai fazer? Você vai separar essa fração, tá? Primeiro você vai fazer 2 dividido por 25, então você tem que o seu Qzinho é igual a 0,08, ok? Depois, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. O primeiro expoente é menos 5, o segundo expoente é 1. Então, menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Beleza? Então, você tem Qzinho igual a 0,08 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Só que não é interessante deixar isso aqui, né? Então, eu vou dizer que Qzinho é igual a 8 vezes 10 elevado a 1, 2. Duas casas andando, vou andar com a vírgula duas casas, uma casa, duas casas para a direita. Andei com a vírgula duas casas para a direita, vou subtrair 2 unidades aqui desse expoente. Então, elevado a menos 8 coulombs. Beleza? 8 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Esse é o valor do Qzinho. Para fazer a letra B, o enunciado me pergunta quanto vale o valor da força. Eu tenho alguma fórmula que relacione força com o resto do que nós temos aqui? Tem. Eu tenho a fórmula de campo elétrico, que fala para mim que o campo é a razão entre a força e a carga. Então eu posso escrever que a força é igual ao produto entre o campo e a carga. Tudo bem? Bom, quando nós fazemos isso, eu digo que a força é igual a campo 5, tá aqui, né? Vezes 10 elevado a 3. Carga, a gente descobriu 8 vezes 10 a menos 8. Força é igual a 5 vezes 8, 40. 10 elevado a 3 com 10 a menos 8 vai ficar 10 elevado a menos 5. Da mesma maneira, aqui 40, 40,0, eu vou andar com a vírgula, uma casa não para a direita, agora eu vou andar para a esquerda. Andei para a esquerda, eu acrescento uma unidade nesse expoente, então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Tá legal? Então aqui os nossos valores, beleza? Resolução da nossa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que todos tenham ótimos estudos. Tá legal? E até a próxima.